Hoje, quinta-feira, culto de doutrina, onde a gente vem aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E eu digo que para mim é sempre uma honra estar na casa do Senhor, porque eu gosto de estar na casa do Senhor. Deu a minha horinha, eu já estou apressando a minha esposa, eu digo, vamos se ajeitar para a gente ir para a casa do Senhor. Estava chovendo muito, e eu falei para Paula, mas o Senhor vai dar o jeito para a gente chegar. Para ir a gente pode vir na chuva, mas para chegar a gente vem na paz que nem viemos. Mas para ir eu posso ir na chuva sim, por que não? Eu quero saber se eu estou na casa do Senhor, à disposição dele. Isso para mim é muito gratificante. Não importa se na chuva, no sol, mas o meu desejo é estar sempre na casa do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Senhor, que o Senhor permaneça sempre, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, Senhor, todo o tempo, Senhor, todas as horas de nossas vidas, Senhor. Que nós também tenha no coração o desejo de estar sempre, Senhor, na tua presença todo o tempo, Senhor. Porque tu és grande e maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor, e tudo que há nela, Senhor. Sou grato a ti, Senhor, mais uma vez aqui na presença dos meus irmãos, e dizer que sou grato, Senhor, cada dia por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor, e que ainda há de fazer, Senhor. É isso que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele lhe pergunta a Jesus: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra nos ensina, meus irmãos, e eu quero dizer hoje, aqui diante de todos nossos irmãos aqui, que hoje, nos tempos que estamos vivendo, muitas poucas pessoas hoje cumprem com os mandamentos do Senhor. O que nós estamos vendo hoje é muita coisas de errada entre até os evangélicos. Porque a gente vê que hoje é difícil até muitos honrarem ao nosso Pai. Quanto mais o nosso Pai mesmo, que nós estamos vendo hoje, e vocês vejam, acho que vocês assistiram esses dias aí, o que aconteceu em São Paulo. Um filho de 16 anos mata o pai, a mãe e a irmã. Não importa se ele tinha sangue legítimo ou não, mas ele foi criado pelaquela família. E vocês vejam o que é que o Satanás hoje está fazendo com as crianças, com os adolescentes e com os adultos. E vejam o que ele fez. Ele não honrou nem ao pai e nem aos pais da terra. Ele matou. Mas ele matou por ódio.
Ele matou por vontade da carne. Ele matou porque ele já tinha um coração mau. Porque o pai tirou dele o computador e tirou dele o celular. E ele planejou. Ele planejou porque ele deu esse testemunho na polícia. Ele disse, eu planejei. E ele treinou para isso. Ele treinou. Veja, a gente fisicamente, ouvindo uma coisa dessa, a gente sabe que é obra do Satanás. E a gente vê todo dia. E é isso que está acontecendo. A palavra nos ensina claramente que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E honrar nosso pai e nossa mãe. Mas hoje os dias são maus. E nós estamos vendo isso acontecer. Eternamente sempre acontece casos assim. Porque esse mundo jaz do maligno. As crianças hoje, elas estão perdendo o amor. Os adolescentes nem se fala. Pelo pai, pela sua mãe. E por tudo que pertence à palavra do Senhor, eles estão perdendo. Porque o que nós vimos hoje é as criancinhas pequenas trancadas em quartos. Eu tenho muitos relatos de amigos que têm filho, eu não tenho mais, graças ao meu bom Deus, que já são casados, têm suas vidas, mas é o que nós estamos vendo. Porque a tecnologia, ela vem para ajudar aqueles que realmente procuram ajuda. Tudo de bom tem lá, mas tem a parte do maligno. E hoje, o que nós vemos hoje é tanto as crianças, como os adolescentes, como os adultos. Eles estão mais para o lado do maligno do que do certo, daquilo que Deus nos ensinou. E é muito difícil, meus irmãos, a gente ver certas situações aí, que eu já vi um garotinho de 5 anos, com celular. E o celular descarregou e ele ficou doido. Teve que colocar o celular no carregadorzinho e ele puxar uma cadeira e se sentar perto. Porque ele já está com a cabeça cheia de coisas que não convêm. E eu peço àqueles que são pais hoje, que tenham seus filhos, que eu faria a mesma coisa, que graças a meu bom Deus, meus filhos não passaram por isso. Que tenham muito cuidado com essas crianças de hoje. Principalmente quando ele estiver trancadinho num quarto com o celular. Procure, não é proibido, mas procure. Olhe, abra o seu celular e veja o que é, aonde é que ele está entrando, o que é que ele está procurando, com quem ele está conversando. Eu passei muitos momentos difíceis com o filho da minha esposa em casa e eu sei o que é isso. Eu cheguei ao tempo de dizer, Paula, eu vou embora porque eu não aguento uma situação dessa. Porque quando as crianças, os adolescentes dão espaço ao maligno, ele entra mesmo. Ele entra mesmo. Fica difícil. Ele pega um excesso de loucura. Mas, porque a palavra do Senhor hoje, para muitos está sendo esquecida. Está sendo banida. Até nas igrejas a gente vê os adultos, adolescentes, crianças, tudo, vem para a igreja com celular. O que é com uma criança e um adolescente vem para a casa do Senhor? Ele tem que vir para adorar o Senhor, não com celular. Para que isso? Isso está acontecendo muito, que a gente vê sempre. Eu tenho muito medo e temos que pedir muito a Deus, porque daqui para frente não vai ser diferente, porque na Bíblia está escrito. É a palavra do Senhor que nos ensina. Então, meus irmãos, esta palavra eu deixo aqui para todos que hoje, infelizmente, nós estamos vendo coisas que está no Apocalipse. E vai ser cumprido tudo isso. E nós temos que estar preparados na palavra do Senhor para a gente garantir a nossa e a deles, crianças e adolescentes, no caminho do Senhor. Amém?
Soberano e eterno Deus, eu te louvo, Deus, e te agradeço por essa palavra maravilhosa, Senhor, que colocaste no meu coração, Senhor, para aqui, Senhor, falar através de ti para os meus irmãos, Senhor. Senhor, eu espero, Senhor, que o Senhor abra os corações e a mente de cada um, Senhor, para que eles, Senhor, tenham, Senhor, no coração, Pai, principalmente os pais, Pai, o cuidado, Senhor, de estar sempre vigiando, Pai, os seus filhos, Senhor, porque o maligno só precisa de uma brecha para entrar, Senhor, e quando ele entra, Senhor, difícil é ele sair, Senhor. Tenho visto sempre destruição de famílias aí, Senhor, é o que nós estamos vendo, Senhor. Às vezes, Senhor, até por pais que não têm como, às vezes trabalham, mães que trabalham, não tem nem tempo, Senhor, de olhar para os seus filhos, Pai. E quando acontece certos casos, Pai, fica difícil, Senhor. Senhor, toma de conta de cada um deles, de cada família que tem seus filhinhos, Senhor. E não deixa, Senhor, que o maligno, Senhor, entre no coração e na mente das crianças desse mundo, Pai. Tomai de conta, Senhor. Coloca eles debaixo de tuas asas, Senhor, assim como a galinha faz com seus pintinhos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, na oportunidade, eu convido o nosso irmão Diácono Carlos. Precisar da harpa cristã, oh glória. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor mais uma vez, para juntos adorarmos esse Deus maravilhoso que está aqui nesta noite, irmãos. Vamos ouvir a voz do Senhor nesta noite e vamos adorar Ele com o hino 77 da harpa. O hino 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser
O amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato, encherás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Amém? Temos que estar em contato direto com o Senhor, né? Conectado com Deus, não é com a terra, mas com Deus. Amém? Glória a Deus. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Fico feliz, viu, garotas, quando vejo vocês aqui na casa do Senhor. E me entristeço quando não vejo vocês aqui. Eu quero agradecer a nossa irmã, que parece que é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui. Se ela veio, mas parece que eu não estava aqui. Mas quero dizer, irmã, que volte sempre para a casa do Senhor. Essas portas estarão sempre abertas para você e todos aqueles que têm no coração o desejo de estar servindo ao Senhor nesta casa. Amém? Eu vou estar convidando também a nossa irmã Laísa, que ela tem uma oportunidade, e convidar o diácono para ele estar recolhendo o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quem tiver harpa cristã, convido a abrir no número 225. O Senhor nos diz ser valente, amém? (225). Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com
a proclamar, ser valente no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Temos que ser valentes, irmãos, né? Não negando a cruz, né? Caminhando com Jesus neste mundo de trevas, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui reunidos, Pai, como igreja, para juntos te adorarmos, te louvarmos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nesse momento, Deus, especial do culto, Pai, onde podemos trazer ao teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a ti nesta noite. Nós assim o fazemos, ó Pai, e consagramos a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Nos dias de hoje nós temos que ser forte e valente, viu? Porque é difícil. Mas quando temos Deus em nossos corações, em nossas vidas, e temos fé que Ele é sempre conosco, é tudo bom. A gente vive alegre, contente. Até nas dificuldades nós achamos momento para ficar alegre na presença do Senhor. Porque nós temos um Deus que cuida de nós todo o tempo. É difícil a caminhada assim, que Ele não disse que seria fácil. Mas a gente tem que perseverar no Senhor, porque Deus é bom. Amém? Eu agora vou passar para o pastor, que ele vai estar trazendo a palavra. Quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor hoje tem para nos falar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por este momento especial, né, que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença. Hoje verdadeiramente um dia frio, né, mas nós estamos de pé. Estamos servindo ao Senhor, né, e eu fico imaginando aquele povo de Israel, que eles andavam no deserto, né? E o frio era extremo ali. Esse frio aqui era pequeno para o frio que aquele povo muitas vezes passavam ali no deserto. E Deus enviava uma coluna de fogo para esquentar aquele povo, né? E muitos deles murmuravam, muitos deles, né, não honravam ao Senhor, né? E nos dias atuais não é diferente, que muitos ainda, né, colocam dificuldade, mesmo o Senhor dando todas as condições necessárias, né, dando um aconchego, dando um local de onde você pode se aconchegar, onde você pode se sentir à vontade para adorar o Senhor. Mas muitos não entendem as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Sabemos que a igreja, ela sempre foi perseguida e muitos não tinham nenhum local de adoração. Eles andavam em tendas ali no deserto, mas muitos deles também honraram ao Senhor naquele lugar. E o Senhor, Ele
Ele vê o coração de cada um, Ele sabe, né, a importância de estarmos declarando o nosso louvor, nossa adoração na sua presença. Vamos estar, irmãos, abrindo a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, o capítulo 3. Nós começamos um estudo na quinta-feira passada sobre a história da igreja. Hoje é culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. E você pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia, meditando junto conosco, acompanhando aqui também pelo telão. Você também que está em casa, é um prazer tê-lo. Esteja também meditando junto conosco na palavra do Senhor. Nossa irmã Silvânia pede oração por ela, ela se encontra enferma. E ela pede que a igreja esteja orando pela vida dela, amém? 1 Pedro, capítulo 3, estaremos lendo do versículo 15 ao 16. Nesta noite estaremos falando sobre apologética, que é a defesa da fé. Que ali, depois da perseguição ali, surgiram muitos apologistas, né, que serviram ao Senhor. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, vai dizer a palavra do Senhor. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ó Deus, queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Queremos Te agradecer, Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Visita, Deus, aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, Deus, aqueles que se encontram enfermos. O Senhor conhece aqueles, Pai, que se encontram fracos, Pai, na fé. Mas, Deus, que o Senhor levante os Teus filhos. Ó Deus, que o Senhor aquece os corações, aviva os corações, Deus. Sabemos que os tempos se abreviam, Senhor. Sabemos que o Senhor está às portas e é necessário remirmos o tempo, é necessário estarmos buscando a Tua presença, Senhor, com sinceridade, com graça, com força, Senhor. Assim como foi cantado nesta noite, devemos ser valentes na caminhada, devemos estar em contato contigo, Senhor, a cada oportunidade que o Senhor nos dá. Sabendo que muitos, Pai, queriam esta oportunidade, mas não tem, Senhor. Muitos se encontram enfermos, muitos se encontram em hospitais, muitos se encontram, Pai, em presídios, em tantas coisas, Pai, que o possibilita, que os tornam presos, Senhor, que os tornam sem condições de chegar na Tua casa, na Tua presença. Ó Deus, mas o Senhor tem dado liberdade a muitos. Ó Senhor, e que o Senhor desperte os corações em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha trazer avivamento aos nossos corações, Senhor, aqui nesta localidade, neste bairro. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a vivermos, Senhor, pela Tua palavra, a sermos bons soldados de Cristo, assim como a Tua palavra nos ensina, Senhor, a defendermos aquilo que acreditamos, aquilo que aprendemos através da Tua palavra. Ó Senhor, nos ensina, fala conosco nesta noite, Senhor, dá força ao cansado, Deus, multiplica a força àqueles que não têm nenhum vigor. Deus, nós oramos, Senhor, te agradecemos por esta noite, fala conosco, que nossos ouvidos e o nosso coração esteja atento, Senhor, que o Senhor venha abrir a porta da palavra aos nossos corações neste lugar. Faz a Tua vontade em nosso meio, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, Pedro escrevendo aqui nesta carta, ele vai falar deste tema, né, que trata da defesa da fé. Nós estamos estudando sobre a história da igreja, aonde ela foi fundada em ela foi fundada ali com Pedro, ela foi fundada em Cristo, né? Jesus, ele fala para Pedro que ele era Petrus, e sobre esta pedra, que a pedra é Cristo, não Pedro, né? E esta pedra
que é Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quinta-feira passada nós falamos sobre a igreja perseguida, de muitos ali que foram, né, perseguidos, que foram lançados nas arenas, que foram ali, né, jogados aos leões, que foram muitas vezes perseguidos pelos governantes da época, que foram perseguidos pelas autoridades religiosas da época, né, e de tantas formas de perseguição que a igreja passou ali, a igreja primitiva, e ela passa até hoje, né? Mas o Senhor, Ele deu armas espirituais para vencermos, né? A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele não nos prova além das nossas forças. Nós não podemos dizer assim: Senhor, né, eu não consigo, eu não tenho força, eu vou parar na caminhada, porque a Bíblia diz que não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, né, que com a tentação Ele manda o escape, para que nós possamos suportar. Então o Senhor, quando Ele estabeleceu a sua igreja, Ele muniu ela com armas espirituais, para que nós possamos vencer o maligno, para que nós possamos estar de pé, para sermos bons soldados de Cristo. O apóstolo Paulo, ele muitas vezes falou sobre isso. Sabemos que o tempo presente, né, a própria palavra nos diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos vão se esfriar. E nós podemos ver isso, irmãos, nos dias atuais. Tantas atrocidades que temos escutado aí nas mídias, tantas coisas que nós estamos vendo no nosso dia a dia, que aponta para a volta de Cristo. Mas com isso, irmãos, nós precisamos também ser bons apologistas, bons defensores, né, daquilo que acreditamos. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas, né, estão parando, estão ficando à beira do caminho porque não têm a firmeza da palavra do Senhor, porque não creem piamente naquilo que aprenderam, que não deram ouvidos no que a palavra do Senhor nos diz. E ali, depois da perseguição da igreja, irmãos, começou a surgir várias heresias. O apóstolo Paulo, os apóstolos ali, eles, né, foram apologistas também, eles defenderam aquilo que Jesus ensinou a eles, né? E quando aquela perseguição ali deu uma diminuída, o Satanás, ele começou a usar outras artimanhas. Ele começou, né, trazer heresias, mentiras, coisas que a palavra do Senhor não dizia, qual o Senhor não ensinou, para deturpar a mente das pessoas, para fazerem muitas vezes que eles, né, mesmo dentro das igrejas, mas estivessem distantes do Senhor, porque às vezes estavam ali, mas não estavam vivendo a palavra, o que é que a palavra verdadeiramente ensinava, né? Então, ainda hoje, isso é um dos grandes problemas enfrentados pela igreja. Mas naquele tempo ali, na época do apóstolo Paulo, na época, né, no primeiro século, no segundo século ali, depois de Cristo, começou a surgir justamente, né, essas heresias. E muitas dessas heresias, eles surgiam dentro, no seio da igreja, né? E as suas primeiras ali, né, afirmações, elas distorciam a pessoa e a natureza de Cristo. Eles começaram a combater ali que Cristo, que Jesus, ele não era o Messias, que ele não veio para resgatar a sua igreja, que ele veio, né, não para salvar. Muitos ali diziam que Jesus, ele era apenas um líder. E sabemos, irmãos, que não existe outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Cristo Jesus. E uma das piores e as maiores armadilhas do diabo é querer tirar Jesus do coração dos homens. É querer tirar Jesus do centro da igreja, do centro do nosso coração, da nossa vida, da sua casa. E o que ele puder fazer para querer tirar Jesus, irmãos, do centro,
ele vai fazer, ele vai inventar mentiras, né? Até hoje nós vemos isso, muitas heresias, a gente vê muitas datas comemorativas, como a Páscoa, né, que simboliza a morte e ressurreição de Jesus. Eles colocam um coelho, uma aberração da natureza que bota ovo, que coelho não bota ovo, né? Aí tem o ovo da Páscoa. Eles, de alguma maneira, irmãos, tentam tirar Jesus do centro. E muitas heresias começou a surgir ali, naqueles momentos, ali naqueles dias, e até hoje acontece. A mesma coisa o Natal, que simboliza o nascimento, né? A Bíblia não dá certeza que Jesus ele nasceu, né, em dezembro, né? Porém, o cristianismo adotou esta data, né, como nascimento de Cristo. E aí passa a justamente simbolizar o Natal, né, este momento, e eles colocam o Papai Noel tirando o foco de Jesus, né? E tantas outras coisas, irmãos. E aí, irmãos, os cristãos dos séculos segundo, terceiro, tiveram muitas vezes que lutar tanto para preservar, né, a existência da igreja, né, diante do Estado romano que ali existia, que muitas vezes queria acabar com a igreja, batalhava contra a igreja, contra a existência, né? E eles queriam muitas vezes disturbar a doutrina, tirar o entendimento da palavra de Deus, né? E ali surgiram os apologistas, que foram homens defensores, né, que batalharam pela pureza da palavra, pela verdade, daquilo que o Senhor ele tinha deixado para o homem, que ele inspirou. A palavra do Senhor nos diz que toda a escritura ela é inspirada, ela é inerrante, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para, né, corrigir o homem. É ela, irmãos, que calibra nossas vidas, é ela que dá direcionamento. Se não for a palavra de Deus, a gente vê muitas igrejas hoje que não estão nem abrindo mais a Bíblia no púlpito. Ontem estávamos no discipulado aqui, falando para novos convertidos, falando para, né, os irmãos aqui, a importância de estarmos conhecendo a palavra de Deus, hein? E ali aqueles apologistas, eles tinham a palavra do Senhor no seu coração. Muitas vezes, né, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? E como é que nós vamos ter certeza da nossa fé? Como é que nós vamos, né, colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas? Como é que nós vamos defender quando alguém vir pedir prova daquilo que acreditamos, se nós não conhecemos a palavra? E aí, irmãos, surge uma pergunta para nós nesta noite: qual é a tua intimidade com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado na leitura da palavra? Qual é o momento que você abre a Bíblia? Será que é quando nós só chegamos na igreja? Nós precisamos estar preparados, irmãos, porque o diabo, ele não brinca. O diabo, ele sabe mais das escrituras do que eu e você. Ele usou a própria escritura lá, quando foi tentado, Jesus foi tentado no deserto. Ele disse: está escrito, né? Pula daqui abaixo, porque está escrito que os anjos, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que nenhum mal te aconteça. E o Senhor também usa a palavra como essa espada, e diz: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a Bíblia diz que Jesus teve fome, e ele disse: olha, transforma essas pedras em pão, né, para Jesus. E Jesus disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a palavra, ela serve tanto para como escudo, como também como espada, para refutarmos, né, todas essas armadilhas do inimigo, quando muitas vezes ele quer minar a minha e a sua fé. Quando muitos aí fora, irmãos, querem pedir prova da nossa fé, né? Então, essas heresias muitas vezes surgiam ali, né? Eles defendiam ali, enfrentaram as heresias do governo
hostil ali daquela época, procurando mostrar a verdade do cristianismo. E, basicamente, eles tinham dois objetivos em seus escritos: refutar as falsas acusações que vinham contra o cristianismo, né? E desenvolver uma perspectiva construtiva para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, os judaísmos, as religiões pagãs, né, e o culto ao Estado eram tolice e pecado. Que não era assim que a palavra nos ensinava, porque naquela época eles adoravam homens, eles adoravam os imperadores ali, os governantes da época. Eles, né, se dobravam à vontade, muitas vezes pagãs, de deuses estranhos. E aquilo dali, irmãos, surgiu de uma forma muito forte naquela época. Mas aí a palavra do Senhor nos ensina que Pedro, quando ele escreve aqui no capítulo 4, no capítulo 3, o versículo 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, Cristo, ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. O diabo, ele não pode tirar isso, né, dos nossos corações. Ele não pode, né, você não pode deixar que as heresias, que as sutilezas do inimigo tire Cristo como Senhor da sua vida, da sua casa, como Senhor desta igreja, né? É Ele que deve estar no centro das nossas vidas. E ele diz: santificai a Cristo, aleluia, aquele, irmãos, a qual um dia veio, esteve com os discípulos, foi ensinado ali. Pedro andou com ele. Pedro, ele escreve esta carta porque ele sabia, irmãos, ele teve intimidade com o Senhor, de andar com Cristo. E ele era o Messias, e ele disse: olha, cuidado, porque Cristo, ele precisa estar como Senhor. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Quantos irmãos têm trocado Cristo por tantas outras coisas aí fora? O Senhor tem saído, né, o Senhor Jesus tem saído do senhorio da sua vida, do centro do seu coração. E nós estamos vivendo dias bastante difíceis, mas nós precisamos deixar Ele, irmãos, a cada dia, santificar Ele em nós, cada dia mais e mais, né? Aí ele disse: estando sempre o quê? Preparados. Ou seja, como apologistas, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para pedir razão, inclusive esse versículo foi o tema, né, da minha formatura ali na igreja da UR11, e foi esse texto, né, que foi escolhido como tema. E é importante, irmãos, entendermos que precisamos estar preparados para responder qual é a razão da esperança que está em nós. Muitas vezes vão querer, né, debatermos com nós acerca da esperança, e muitas vezes nós não vamos ter firmeza para dizer o porquê, né? O apóstolo Paulo disse, né, muitas vezes, né, que Cristo vivia, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Outros disseram: olha, eu sei em quem eu tenho crido, e por fim ele vai se levantar ao meu favor. E aí, irmãos, ele vai dizer que muitos vão pedir razão, né? O porquê você é cristão, por que você serve a Jesus, qual é a esperança que está no teu coração, por que você está sentado aqui num dia frio como esse, você sai da sua casa, qual é a esperança que está no teu coração? Aleluia, né? Aí ele diz lá no versículo 16, ele vai dizer: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, que as pessoas aí, irmãos, eles fiquem aí confundidas, as pessoas estejam confundidas, porque muitos irmãos vão pedir prova da sua fé. Tem muitas pessoas que, diante das batalhas que passam, diante das investidas do inimigo, ficam acuados e param. E o diabo, muitas vezes usando pessoas, consegue tirar alguns do caminho. Mas como é que está a nossa fé?
Como é que está a nossa firmeza? Como é que está o nosso conhecimento na palavra do Senhor? Como é que está a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo tão difíceis? Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que muitos se levantaram ali, na época de Paulo. Se você vê aí em Atos, abra a palavra do Senhor, no capítulo 6. Muitos filósofos, muitos com heresias, muitos que se achavam cultos, conhecedores da vida, das questões da vida, quiseram muitas vezes combater contra a verdade do Evangelho. Mas aí surgiram aqueles defensores da fé, irmãos, aqueles que, aleluia, sabiam em quem tinham crido. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 7 ao 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 7 ao 10. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, irmãos, que depois daquela grande perseguição que estava tendo na igreja, eles batiam, eles tentavam tirar a vida de alguns, mas a igreja mesmo assim crescia. A palavra de Deus crescia, a palavra era ministrada ali, era ensinada, né? E o texto diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Aí lá no versículo 8 vai dizer: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Vejamos que eles debatiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Aleluia. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciões e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas, que despuseram estes homens. Estes homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei. Veja, irmãos, que esses homens, Estevão ali, estava ministrando a palavra do Senhor. Ele estava ensinando a verdade. E por causa disso, irmãos, se levantaram ali homens de Alexandria, homens cultos, homens eloquentes que tinham uma certa ciência. Mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo assim eles não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio, dos cuidados de Deus na sua vida. Quantas vezes, irmãos, até nos tempos presentes, muitos se levantam para querer fechar a igreja. Muitos querem levantar filosofias vãs. A palavra do Senhor nos diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Pode se levantar com ideologias, dizendo: olha, a Bíblia não pode mais falar sobre isso, esse tema não pode ser mais pregado, não pode ser mais falado nos púlpitos. E muitos agora andam com medo no que vai se falar no púlpito, do que vai se falar na igreja, se a Bíblia ela pode ser pregada ou não. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio ali do Espírito Santo. E eles começavam a debater, eles começavam a levantar de forma sorrateira, questões para querer colocar ele no canto da parede. Mas ele era um apologista, ele era um defensor da fé. O Senhor Jesus preparou aquele homem para aquele tempo. O Senhor deu sabedoria, irmãos. Será que nós temos pedido sabedoria nesses últimos tempos a Deus na sua palavra? Será que nós amamos a palavra do Senhor a ponto de dizermos: Senhor, me dá sabedoria, me dá
entendimento na tua palavra. Me ajuda, Senhor, a guardar a tua palavra, esconder ela no meu coração, para que eu não peque, para que eu não ande nas filosofias, né, deste mundo, para que eu não ande nas sutilezas, nas heresias deste mundo que tem se levantado, trocando a verdade pela mentira. A Bíblia diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se levantaria dias trabalhosos, que muitos teriam comichão no ouvido e não suportariam a sã doutrina, não suportariam nem andar na verdade, andar na palavra do Senhor. Então Estevão ali, irmãos, foi arrastado ali, eles não tinham nem como vencer Estevão na palavra ali, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e eles levantaram falso contra Estevão. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, aleluia, ele preserva a verdade em nós. Mesmo que olhem para nós e achem que somos loucos, mesmo que olhem para a igreja, né, e desacreditem, mesmo que a igreja esteja com poucas pessoas, mesmo, né, que não tenha um número que muitas vezes nós queríamos que estivéssemos, mas nós que continuemos com a verdade. Não deixemos a verdade, continuamos pregando a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria que estava naquele homem. Aleluia. Se você vê lá em Colossenses, o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele combate muitas heresias que eram levantadas ali na igreja. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 4, o versículo 5 e o 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao que, irmãos? As oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muitos irmãos pedirão prova da nossa fé. Sabemos que estamos vivendo várias calamidades em alguns estados. Pessoas que estão perdendo tudo. Pessoas muitas vezes que se encontram no fundo do poço. Pessoas que muitas vezes desdenharam da fé. Desdenharam de Deus, blasfemaram. Né? Nós temos visto como tem sido os carnavais aqui no Brasil. Nós temos visto como é que, né, estão muitas vezes blasfemando, ou como estão colocando a pessoa de Cristo. Mas quando chega no momento das calamidades, irmãos, muitas vezes vão pedir prova desta fé. Vão pedir para mim e você orar. Vão pedir para, né, interceder pela vida dessas pessoas. E a igreja está aqui para isso, irmão. O Senhor nos chamou do sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Aleluia. O Senhor, Ele quer ver esta firmeza na palavra do Senhor. O Senhor quer que você seja um apologista, porque muitos da sua família não têm essa fé, não têm esta razão, não têm esta ciência. Mas muitas vezes quando vem a primeira chuva, nós já queremos desistir e fugir da presença do Senhor. Já queremos parar na caminhada, nos momentos difíceis, nas primeiras tempestades, como os discípulos muitas vezes estavam ali, naquele barco, e a tempestade vinha, e eles começaram a se desesperar ali. E o Senhor Jesus, Ele dormia na proa do barco, enquanto a tempestade vinha, porque o Senhor sabia que Ele estava tudo sob o seu controle. Tudo está no controle do Senhor, irmão. E muitas vezes a tempestade vem, bate forte, que às vezes sentimos medo, mas precisamos estar com a nossa fé firmada em Cristo. A nossa fé não pode ser abalada, irmão. É uma das artimanhas do inimigo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o crente, ele perde a fé. Quando o servo do Senhor, ele tem a sua fé abalada, ele está a um passo do desastre. Mas quando a nossa fé está em Cristo Jesus, quando nós temos
ciência e acreditamos naquilo que lemos e colocamos no nosso coração e guardamos verdadeiramente, irmãos, ninguém pode nos enganar. É por isso que a Bíblia nos ensina a se revestirmos da armadura de Deus, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça. Somos bons soldados de Cristo. E o texto aqui de Colossenses vai falar sobre isso, né? Para que nós possamos, irmãos, dar esta palavra de consolo, esta palavra, a razão que nós temos. Olha, é por isso que eu estou de pé até hoje. Não é a minha força, mas é o Deus que eu sirvo. Muitos estão aí, irmãos, necessitando de uma palavra, necessitando que você testemunhe a fé que está em você. Que quando eles virem pedir prova, irmãos, você tem uma palavra que está escrita aqui, irmãos. Aleluias. E aí a Bíblia diz aí no versículo 5, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para aqueles que não conhecem. Você é serva do Senhor, você é servo do Senhor. Né? Quem somos nós dentro da nossa casa? Quem somos nós? Que cristãos somos nesta geração que está sucumbindo? Já foi falado aqui das mídias sociais, de tantas coisas que estão se levantando aí para querer minar a nossa fé, a nossa vida, né? Mas aí o Senhor, Ele disse, olha, aproveitai estas oportunidades, no versículo 5 aí, né? Quando alguém pedir prova, irmãos, aproveita a oportunidade, fala do Deus que você serve a Ele, fala da fé que está em você a ela, defenda a fé, irmãos, né? Muitas vezes, né, para defender, né, a igreja, para defendermos, né, o Cristo que nós servimos, está difícil nos dias de hoje. Muitas vezes tem pessoas dentro de empresas que nem sabem que ele é crente. Muitas vezes estão, né, em ambientes que estão camuflados, nem sabe que é crente, nem anda com a Bíblia mais. Muitas vezes, rapaz, tu é crente, sou, nem sabia. Não dava prova da sua fé, do Deus que serve. Isso é muito sério, irmãos. Deus, Ele precisa levantar, né, cada um de nós como apologistas, como homens e mulheres que defendem. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos nem mais convidar alguém para a igreja. Defender, alguém aí fora está falando da igreja aqui. E nós escutamos e fazemos ouvir do mercador, mas não defendemos. Como muitos homens daquela época que defendiam a fé, a Cristo. Eu não estou falando de placa de igreja, mas eu estou falando, irmãos, acerca de nós sermos servos bons e fiéis. No meio de uma geração corrupta, aonde diz, olha, a igreja, o pastor tal tem feito isso, tem feito aquilo, mas você pode dizer, a minha igreja é uma igreja séria. É uma igreja que serve a Deus, não estou dizendo que não tenha falhas, todas elas vão ter. Mas será que nós temos defendido, irmão, a razão, a fé? Será que as pessoas têm olhado para mim, estão olhando para mim e dizem, olha, eu quero ir lá para a tua igreja junto contigo, porque ali prega a palavra, ali prega a verdade. Como é que as pessoas estão olhando para nós? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades? Amém? Lá em Atos, o capítulo 18, Paulo combate ali o gnosticismo. Atos capítulo 18, versículo 28. Atos capítulo 18, versículo 28. Desculpe, Paulo não, Apolo. Diz assim, porque com grande poder convenciam publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Apolo, ele não é alguém tão citado nas escrituras,
Se você pegar o versículo 1 aí, né, no versículo 24 do capítulo 18, vai dizer: nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia só o batismo de João, né? Ainda ele não tinha, né, uma certa experiência com Cristo, mas ele creu, ele guardou no seu coração a palavra, né? Ele entendeu todas as profecias, ele era um judeu. Mas ali ele começou, irmãos, pregar ali. Ele era alguém eloquente, ele era poderoso na palavra, ele tinha ciência na palavra, ele tinha firmeza na palavra, né? Por isso que é necessário, irmãos, quando alguém vir pedir prova da nossa fé, nós conhecermos as Escrituras. Não é, o pastor Paulo diz assim, o diácono tal diz assim. Não, é a Bíblia diz assim. A palavra, ela nos ensina desta forma. Olha, o texto diz assim, sim. Nós precisamos conhecer, irmão. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. E ali a palavra do Senhor, naquela época, irmão, se combatia porque diziam que Jesus não era o Cristo. E Cristo significa enviado, ungido, o Messias. E eles esperavam. Mas muitos, quando Jesus veio, não creram. Mas a palavra do Senhor nos diz que Apolo, irmãos, ele reconheceu isso. E ali a palavra vai dizer que ele começou a falar. Dizer, olha, Jesus, ele é o Cristo. Ele começou a falar publicamente ali aos judeus, provando. Por meio do que, irmãos? Lá no versículo 28. Provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Ele provava pela palavra. Ele ensinava, aleluia, aleluia, que Jesus, ele era o Cristo. E o agnosticismo ali, o gnosticismo era uma filosofia religiosa ali, que proporcionava ao homem a salvação por meio de um conhecimento, né, gnosis, que é justamente os gnósticos. E ensinavam que toda a matéria era má. Por isso negavam que Cristo tivesse tido um corpo material. E isto é, negavam a sua humanidade. E assim os gnósticos também estavam negando não só a humanidade de Cristo, mas também a morte e ressurreição. Começou a surgir essa heresia ali no meio do povo, no meio da igreja. Começou a surgir, irmãos, filosofias ali, dizendo que Jesus não é um Cristo. Ele não pode ser Deus, porque a matéria, ela é mal. Então ele não pode ser. E com essas sutilezas, eles começaram a se infiltrar na igreja, com mentiras, né? O apóstolo Paulo muitas vezes escrevendo aos Coríntios, porque eles disseram, olha, Jesus não ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo disse, se Jesus ele não ressuscitou, então logo vem a nossa fé. Então não há salvação. Então não há para que sairmos das nossas casas e estarmos aqui. Se nós não temos, aleluia, um Cristo vivo em nosso meio. Porque eles começaram a mentir, começaram a vir com filosofias vãs. Mas será que enquanto eles estão mentindo, enquanto o diabo ele vem muitas vezes colocar dúvida no seu coração, no meu coração, na minha mente, será, irmãos, que nós estamos com a firmeza da palavra de Deus? Será que nós estamos combatendo com a palavra? Será que estamos firmados na palavra? A Bíblia diz que aquele homem, Apolo, irmãos, ele tinha uma firmeza tão grande, ele tinha uma certeza tão grande. Será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que nós cremos que um dia estaremos com Cristo? Será que qualquer coisa vai nos tirar do caminho? A Bíblia diz que nós não podemos se embaraçar com as coisas desta vida. Não podemos se embaraçar, são tantas coisas que vêm para nos embaraçar, não é verdade? São tantas coisas. No dia de hoje eu liguei para alguém, e disse, estou sentindo sua falta na igreja. Não, mas é por causa disso. São tantos embaraços. São tantas dificuldades. A fé está lá embaixo. A firmeza está lá embaixo. Não tem firmeza na palavra, não tem firmeza na fé, não tem firmeza na escritura.
E aí, como quando o inimigo ele atacar, vai se defender por onde? Vai estar firme aonde? Aonde vai estar a firmeza quando o vento vier? Porque a Bíblia diz: aqueles que lê as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E vai vir a chuva, vai vir as tempestades, e a casa não vai cair, vai soprar os ventos sobre ela, mas ela vai ficar de pé. Aleluia. Ela vai estar firme, porque está firme em Cristo, irmãos, está firme na palavra. Você não vai ser derrubado, você não vai ser destruído, porque a sua fé está firmada em Cristo. Mas o homem insensato é aquele que edifica a sua casa na areia. Edifica a sua vida em coisas, irmãos, que não salva, que não tem firmeza. E como é que vai defender a fé? Como é que vai falar do Cristo que diz que que conheceu, que levantou a mão um dia, que entregou a sua vida a Cristo Jesus? Mas nos primeiros embaraços, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, né, deixando-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio, aleluia, aleluia, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor nos chama, irmãos, para termos certezas do Deus que nós servimos, do Cristo Jesus que nós conhecemos. E aquele homem, ele falava ali, convencia muitos. Muitas vezes tem pessoas em dúvidas, na escola, nas faculdades. Eu lembro quando eu, novo convertido, entrei ali na escola técnica, o IFPE, ali em Recife. E tinha um professor que ele era ateu. E eu, novo convertido ainda, eu conheci um pouco da palavra de Deus, ainda continuo conhecendo um pouco, ainda estou crescendo, buscando conhecimento, é necessário todos os dias. Mas ele veio com algumas filosofias lá, algumas teorias que o homem veio das estrelas, do pó das estrelas, e veio com as conversas tronchas dentro da sala, e muitos ficaram calados, mas pela graça de Deus o Senhor me deu a oportunidade de falar ali, de entender o que a palavra do Senhor nos diz. Olha, não, professor, a palavra de Deus nos ensina desta forma. E o que o Senhor me diz acerca disso? E o Senhor me deu a oportunidade de, com sabedoria, com graça da parte do Senhor, falar ali. Então muitas filosofias se levantam, muitas sutilezas do inimigo dentro de faculdade, dentro de escola, no ambiente que estamos, seja no trabalho, seja aonde for, irmãos, mas precisamos estar preparados para responder. Qual a razão da nossa esperança, disse Pedro. Aleluia. E Apolo aqui, ele falava ali com muito poder, ele defendia e convencia publicamente aos judeus, provando pelas escrituras, diz lá no versículo 28, que Cristo é Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus ele tinha ressuscitado, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. E você vê aí em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 8 e o 9, carta aos Colossenses, capítulo 2, o versículo 8 e o 9, amém? Aí ele vai dizer assim, olha, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente, olha, veja ele combatendo o gnosticismo aqui, que eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era Deus. Aí ele diz aqui, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aleluia. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, aleluia. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojando do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual
igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Veja que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossenses, irmãos, é porque na igreja de Colosso ali estava acontecendo isso. Muitos gnósticos, muitos homens ali estavam vindo com essas filosofias, né? Ah, Deus ele é amor. Deus ele não vai jogar ninguém no inferno. Não, Jesus ele não era Deus não, ele era só apenas um líder, né? Que foi bem conhecido aí, né? Não é para adorar não, como tem algumas igrejas aí que não adoram a Cristo, que não reconhecem Cristo como um Senhor, né? E muitas vezes vai nos desviando da verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu ali a igreja, né, ali dos Colossenses ali, e disse: cuidado que ninguém vos venha enganar ou enredar por filosofias. Será que nós temos tido esse cuidado, irmãos, nos últimos tempos? Será que nós estamos observando a palavra de Deus? O Salmo 119, um dos maiores salmos da Bíblia, diz, né? De que maneira o mancebo purificará o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Estamos atentos à palavra de Deus, né? Alguém, né, que chega muitas vezes e dizer: não, mas a interpretação não é desta forma, não. Até muitas vezes, irmãos, nos nossos meios, com heresias que se levantam: não, mas não é assim não. Não precisa você fazer isso não. Não precisa você ter essa prática não. Fala de dízimo, fala de oferta, fala de tantas outras coisas, buscam textos para querer sem contexto, né? E texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. E muitas vezes vai nos desviando da verdade, e daqui a pouco nós estamos lá, né, indo nos mesmos rudimentos dessas filosofias, dessas coisas, irmãos. Porque muitas vezes estamos atentos às coisas da internet, muitas vezes estamos atentos olhando para, né, alguém que se levantou aí na internet, que muitas vezes não tem a sua igreja, que muitas vezes vive passeando de um lado para o outro, mas não tem firmeza na palavra, não está na sua igreja, não está pastoreando a sua igreja, não está ensinando a palavra na sua igreja, mas muitas vezes vive de internet para um lado para o outro e vem com filosofias. E muitas vezes nós estamos sendo levados. Aí o apóstolo Paulo, ele aconselha a igreja, irmão. Imagine se eles não estivessem na igreja. Imagine se o apóstolo Paulo ele escrevesse a carta para o irmão que está fora, que está em casa. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta para o irmão que está lá sentado, o irmão que está sentado lá, o irmão que está distante. Não, a carta era para a igreja, tem que estar na igreja. Amém? É necessário estar, irmãos, ouvindo, crescendo na palavra junto. Né? A gente tem que ter cuidado, irmãos, com as filosofias deste mundo, os desigrejados. Não precisa eu estar na igreja, não. A igreja não precisa existir, não. São tantas filosofias que têm se levantado para querer nos tirar da presença do Senhor, para querer nos tirar da firmeza da palavra. Aí o apóstolo Paulo disse: cuidado para a igreja. Não é assim que diz no versículo 8? Cuidado que ninguém vos venham enredar com a sua filosofia, com as suas filosofias vãs, sutilezas, né? Aqueles cuidadozinhos, né? Chega devagarzinho, uma palavra bonitinha. E se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, irmãos, nós vamos, caminhando com essas pessoas. A Bíblia diz que na casa do Senhor, muitas vezes tem o joio e o trigo. E se nós não conhecermos a verdade, nós começamos a dar ouvidos ao joio. Começamos a ir juntos, o joio começa a querer nos arrastar. Fala do pastor, faz grupinho, faz isso. E começa a vir com sutilezas. E quando vê, você vai caminhando junto, e daqui a pouco você vai se afastando. Aí daqui a pouco está no mundo. Quantos irmãos não estão assim hoje? Quantos estão distantes da palavra do Senhor? E a palavra do Senhor nos diz: aquele que estiver em pé, cuide, olhe para não cair. Estejam firmes, irmãos, porque o tempo se abrevia. Aleluia. E quando Jesus ele soar a trombeta, quando o anjo soar a trombeta, que ele chamar o meu nome, aleluia, eu quero subir, irmão. Aleluia, ele não vai chamar, aleluia, o nome de alguém que está do seu lado só, não, irmão. Queira que ele chame o seu nome, queira ouvir o Senhor chamar o seu nome.
Assim como aquelas sumiu agora da mente, que tinham azeite, as virgens, as loucas e as prudentes, uma estava com azeite, as outras não. E o Senhor abriu a porta, irmãos, e elas entraram, e depois fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É necessário estarmos firmes na verdade. Apologistas, irmãos, é defesa da fé. É você ter certeza daquilo que você crê. É você ter certeza da palavra que você está escutando, que você está sendo ensinado, que você está colocando em prática. Quantos não têm corrido atrás de profecias aí? O profeta tal, a profeta tal. Aí começa a correr atrás, sai da sua igreja e começa a correr atrás. Mas muitas vezes não estão firmes na palavra. E vivem de profecia, muitas vezes que nem é Deus que está falando. E aí estão frustrados hoje. Estão frustrados porque a profecia não se cumpriu. Achou que era Deus, mas não era. E estão com a fé abalada. Mas porque correram atrás de sutilezas, daquilo que massageia o ego, e não do que a palavra de Deus nos ensina. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, olha, Cristo nele habita corporealmente toda a plenitude de Deus. É nele que nós estamos firmados. Vocês podem se levantar e dizer o que vocês quiserem. Vocês podem dizer que ele não é o Cristo, mas eu sei, aleluia, porque foi ele que me transformou, foi nele que eu tenho experiências pessoais, é com ele que ele mudou a minha vida, quando eu estava lá no fundo do poço, quando ele foi lá e me resgatou do pecado, das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Se você ver lá em 17, Atos 17, irmãos, estou terminando já, Atos 17, Atos capítulo 17, o versículo 22. O apóstolo Paulo, ele agora vai combater a idolatria, irmãos. Isso foram dos piores problemas que surgiram desde o Velho Testamento. Adoração a outros deuses. A coisas que traz tristeza ao coração de Deus, e o Senhor ele pune, irmãos, porque muitas vezes Deus ele está fazendo a obra em nossas vidas, muitas vezes Deus está fazendo um milagre, e nós estamos imputando, né, o milagre a coisas que não existem. Não estamos sendo gratos a Deus, declarando, Senhor, foi o Senhor que fez na minha vida. E aí o apóstolo Paulo, ele com muita sabedoria, ele vai ali em Atenas, o capítulo 17, o versículo 22, estaremos lendo até o 31, vai dizer o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo falando isso. Falando isso para alguém que adora imagem, para que adora objetos. E ele diz, olha, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós saímos daqui, irmãos, Jesus ele não vai estar aqui. É claro que ele é onisciente, está em todo lugar. Mas ele não precisa estar aqui porque ele não habita nos templos feitos pelas mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Quando a gente sai, ele vai conosco. Aleluia. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Ele está contigo em todo o tempo. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Tem pessoas que adoram templo, tem pessoas, né, até no meio evangélico, adoram tantas coisas, objetos. Hoje se tem rosa ungida, hoje se tem, né, um pedaço da cruz, hoje tem tantas coisas, tantos objetos que as pessoas começam a trazer adoração, idolatria, pessoas, figuras. E Deus, ele não se agrada com isso, irmãos. Eu estou trazendo para nós. O apóstolo Paulo, ele começa a olhar ali na prateleira ali, vários deuses, né? Para cada dia do ano tem um Deus. E aí ele diz, olha, eu tenho observado tudinho aqui, mas tem um último lá. Tinha tanto nome, irmãos, que no último tinha assim, o Deus desconhecido. Ele adorava até que eles não sabiam. Aí ele diz, é sobre esse Deus que eu venho falar para vocês. Aleluia. Aí ele diz lá no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. É esse Deus que coloca vocês de pé. Aleluia, é esse Deus que te dá as condições de você se levantar, estar aqui nesta noite. É esse Deus, aleluia, que tem, aleluia, suprido as suas necessidades. É esse Deus que tem feito os milagres que você precisa. Então é a Ele que você adora. É a Ele que você oferece toda a sua adoração, todo o seu louvor, toda a sua gratidão. Muitas vezes, irmãos, nós estamos oferecendo a nossa gratidão ao patrão da empresa, mas quem te deu o emprego foi o Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não vamos zelar pelo emprego que temos. Mas muitas vezes, irmãos, trocamos o emprego. Quando o Senhor abre a porta, se distanciamos da presença do Senhor. E não entende que é nele, irmãos, que nós vivemos, que nós existimos. É nele que entendemos que Ele tem dado este ar que respiramos. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala isso, irmãos. É nele, né, no versículo 25. Aleluia, Ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida. Respiração e tudo mais. Tudo vem dele, amém? Nós aprendemos isso ontem aqui, no nosso discipulado. Aleluia. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Então a minha vida e a sua vida é dele. Então dê glória, pois, a Ele. Aleluia. Tem um louvor que diz, aleluia, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, aleluia. Enquanto uns estão na presença dos seus deuses, a gente na presença dos deuses, a gente canta a Ele. A gente adora a Ele. Porque é nele, irmãos, é por causa dele que nós estamos aqui. Esse ar que respiramos, o que é 10 minutos para o Senhor? Você já pensou, irmãos? O Senhor pegar esses 10 minutos e tirar o oxigênio da terra? Não sobra ninguém. Só 10 minutinhos. O que é 10 minutinhos para o Senhor? A gente viu aí na pandemia o desespero, né, de muitos, né? E até hoje muitos ainda não reconheceram, não entenderam. Estão acontecendo aí, né, nos dias presentes, todos os sinais, mas muitos ainda se encontram despercebidos. Estão adorando a imagens, estão adorando a pessoas, estão com o seu ego ainda alçado. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve ali em Atenas. E aí lá no versículo 26 ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Aleluia, fixado também os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí lá no versículo 27 ele diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando, como se fosse no escuro, a possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, amém? O Senhor, ele está tão perto, irmãos, mas muitos estão tateando. Muitos estão ainda na escuridão. Aleluia. Muitos ainda estão dentro das igrejas, mas vivem como se não servisse a Deus, como se Deus não existisse. Ainda estão tateando, né? Ainda estão procurando Deus. Ainda não está com a sua fé firmada no Senhor.
Qualquer coisa lhe tira da presença do Senhor. Muitos ainda estão tateando, irmão. O Senhor está tão perto de nós. Ele está tão perto, irmãos. E ali ele combate ali, irmãos, a idolatria ali em Atenas. E muitos daqueles homens creram no Senhor. E alguém hoje pode dizer assim, não se pode mais falar sobre isso. Não pode se falar do pecado da idolatria. Tem que ficar calado. Mas o Senhor falou para Paulo, Paulo, fale e não te cales. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E ele pregava ali a palavra do Senhor, ele defendia a fé. Ele combatia as heresias. Ele era alguém firmado, irmãos, na palavra. Se você vê aí em 2 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 4 e o 5. 2 Coríntios, capítulo 10. O versículo 4 e o 5. Vai dizer a palavra do Senhor. Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o que, irmãos? Conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as armas espirituais que Deus colocou em mim e em você, irmão, elas são poderosas para destruir fortalezas. Às vezes o diabo, irmãos, ele cria fortalezas na mente de pessoas. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu acreditei assim, eu penso assim. Não, os meus pensamentos, as minhas filosofias de vida são essas. Mas quando a palavra vem, irmãos, no nosso coração, a Bíblia diz que ela vem como espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta, irmãos, para discernir os desejos e as intenções do nosso coração. Aleluia. Se o nosso coração estiver aberto para ouvir a palavra de Deus, irmãos, ela destruirá as fortalezas da mente. Quantas pessoas, irmãos, estão aí acorrentadas, mentalmente falando? Quantas pessoas estão com fortalezas na mente? Mas a palavra de Deus, se você deixar ela habitar no seu coração, se você deixar a palavra de Deus adentrar na sua vida, na sua casa, na sua família, e crer nela piamente, irmãos, as fortalezas cairão. O Senhor falou para Josué, Josué, vai lá em Jericó. Jericó ninguém poderia entrar. Tinha muralhas, irmãos, que era 5 metros, só a largura de cada uma delas era 2, uma atrás da outra. Dava para passar um carro por cima da largura. Dava para ele arrodear a muralha de Jericó. E o Senhor falou para Josué, Josué, pega as buzinas. Vai lá e dá 7 voltas ao redor. Aos olhos humanos, aquelas fortalezas ali não poderiam cair. Mas quando Deus fala na sua palavra, irmãos, ela se cumpre. Eu não sei quais são as fortalezas que precisam ser derrubadas na sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado, diz a palavra do Senhor nesta noite. Mas creia na palavra do Senhor que elas cairão uma por uma. Tenha firmeza nesta noite na palavra. Quando a palavra de Deus falar, olha, é assim, creia. Quando a Bíblia diz para você, tem até um louvor que diz, eu creio que a Bíblia diz que eu creio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amém? Não dê ouvidos à voz do diabo, às filosofias, às heresias, porque senão você vai cair, você vai ficar prostrado. Mas se você crer na palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para destruir fortalezas. O apóstolo Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, para destruir as fortalezas. Lá em Tito, capítulo 1, o versículo 9, vai dizendo, retendo firme, Tito 1, 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aleluia. Ela é poderosa, irmãos. É retendo firme no nosso coração. Aleluia.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, para demonstrar a sã doutrina. Muitos não querem estar, muitos não querem ouvir a doutrina, porque é um culto de ensinamento, porque não é um culto que massageia o nosso ego, não é um culto que fala, Deus está mandando te dizer. Mas é a sã doutrina, irmãos, que dá firmeza ao homem. É a palavra de Deus. E eu queria terminar com o texto de Isaías, do capítulo 50. Quem for achando, pode ficar de pé. Isaías, capítulo 50, o versículo 4. Isaías, capítulo 50. E o versículo 4 vai dizer: o Senhor Deus me deu língua de editos, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Aleluia. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos, como os sábios, como aqueles que aprendem. Aleluia, que a palavra é ministrada e escutam e aprendem e colocam em prática. Que nos desperta, irmãos, para falar para aqueles que estão cansados: olha, existe um Deus que pode mudar a tua vida. Aleluia, tem esperança para a tua vida, tem esperança para a tua casa. Aleluia, existe um Deus, ainda existe, irmãos, os remanescentes, que não estão aí na filosofia deste mundo, mas se encontram firmes ainda, que muitos estão aí fora, que muitos não querem saber da palavra, que muitos não querem saber do evangelho, mas o Senhor falou para Elias: Elias, ainda tem muitos homens que ainda não se dobraram o joelho a Baal, que não estão na idolatria, que não estão servindo aos homens, que não estão fazendo a sua vontade, mas estão andando na minha palavra. Aleluia, amém, meus irmãos. Que nós possamos estar firmados nesta palavra, que o diabo ele não nos engane, que o diabo não nos deixe, que o diabo não nos faça se enveredar por essas filosofias aí deste mundo, que nós possamos estar firmes. Se alguém não quer servir, faça a sua parte. Se alguém da sua casa não quer honrar a Deus, honre você, porque Jesus vai voltar, amém. E nós daremos conta, irmão, de forma pessoal. Ele pedirá conta a cada um de nós, quem fomos nós aqui nesta terra. Mas um dia estaremos com Ele lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa irmã Claudete, ela está assistindo a live, e ela está agradecendo aqui a todos da igreja que oraram por ela, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que a nossa irmã já está se recuperando, que a igreja continue orando pela vida dela, e todos que se encontram enfermos, da casa do Senhor, para que logo, logo eles estejam aqui junto conosco, amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, que nos visita, ela já tinha vindo aqui algumas vezes, eu lembro da nossa irmã. Que Deus abençoe e fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Amém, minha irmã? É um prazer tê-la junto conosco. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esta noite. Agradeço pela presença de cada irmão aqui, daquele também que nos assistiu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, que ela traz firmeza ao nosso coração. Ó Deus, nós cremos na tua palavra. Tu és o Cristo, tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor desta igreja, Senhor. Ó Deus, continua nos dando firmeza na tua palavra. Ó Deus, que essa igreja, Senhor, ela seja pautada na tua palavra, que não seja nas filosofias do pastor, que não seja no conhecimento do pastor, que não seja na vontade dele, mas seja na tua vontade, na tua palavra, Deus. Senhor, que eu possa estar aqui como teu servo, como teu filho, Deus, com sabedoria e entendimento. Vai, Senhor, abrindo a porta da palavra, nos dando sabedoria aqui neste lugar, não só a mim, a todos aqueles que passam aqui por este altar, não para falar de si mesmo, mas falar da tua palavra, Senhor, porque é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que purifica, é ela que santifica, é ela que liberta o homem, é ela que faz cair as fortalezas, Senhor. Aleluia. Ó Deus, traz, Pai, libertação neste lugar, Senhor. Ó Deus, faz cair as fortalezas, Deus, faz cair as muralhas da mente, Senhor. Ó Deus, vem trazendo firmeza aos corações, vem santificando, Senhor, a nossa vida a cada dia na tua palavra.
Ó Deus, obrigado por tudo. Deus, continua fortalecendo a cada servo, serva teu aqui deste lugar. Ó Deus, que nós possamos, homens e mulheres como aqueles eruditos, Pai, uma igreja que está firmada aqui neste lugar para falar para este bairro, para falar para esta cidade que tem esperança para a sua vida. Aleluia, que tem transformação da parte do Senhor. Aleluia, que em Cristo, aleluia, há uma porta aberta para os céus, aonde enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz, amém e amém. A tua palavra escondi